pedir para vocês abrirem, não agora, mas daqui a pouco. O título que eu quis colocar aqui era Quem Você É? É o objetivo que Deus trouxe no meu coração, né? E é uma pergunta que vai ser respondida mais para frente e eu vou explicar o porquê dela. Mas antes, eu tenho uma outra pergunta e eu peço que vocês levantem a mão, tá? Quem aqui já ouviu essa pergunta aqui? Você é católico ou evangélico? Quem já foi perguntado, ou você pergunta, né? Aqui todo mundo, pelo visto, já perguntaram para você ou você fez essa pergunta. Mas, da onde surgiu essa pergunta? Porque quando a gente fala católico, a gente entende, aquele que vai lá na igreja católica. Mas evangélico, quando a gente não acha nenhuma citação na Bíblia dizendo algo sobre evangélico, né? E eu vou trazer um pouquinho sobre como surgiu isso, porque os cristãos protestantes começaram a se autodenominar evangélico, e o problema que acabou surgindo depois disso. Mas o começo foi bom, né? A origem do termo, né, evangélico, vem do grego evangelho, que significa boas novas. Ele surgiu na Reforma Protestante, no século XVI, quando cristãos romperam com a Igreja Católica para defender a centralidade do Evangelho, a autoridade das Escrituras e a justificação pela fé. Então, até mesmo os discípulos de Lutero, no qual estavam fundando as igrejas protestantes, eles se autodenominavam uma igreja evangélica, porque o objetivo deles era deixar bem claro que o centro daquilo tudo lá estava na palavra de Deus, no Evangelho, nas Escrituras e na justificação pela fé. Então, eles se autodenominavam evangélicos, uma igreja evangélica. Tornou-se um rótulo para diferenciar-se do sistema católico romano. Evangelho era essência, evangélico era um rótulo que apontava para essa essência. Só que, no decorrer dos anos, a gente vê que, por exemplo, se a gente ir lá na sala de aula de vocês e perguntar quem é evangélico, eu tenho certeza que muitos vão levantar a mão. Eu creio que muitos vão levantar a mão, porque realmente eles frequentam uma igreja que é protestante, ou até mesmo eles vão seguir a fé que algum parente seu, então eles vão levantar a mão sem medo nenhum. Só que, nesse decorrer, no qual a gente vai chamar de evangelicalismo, houve-se uma distorção desse significado evangélico, no qual alguns homens de Deus, chamados Francis Schaeffer e Martin Lloyd Jones, que foram alguns teólogos muito importantes no século XVIII e XIX, eles começaram a perceber que esses que se denominavam evangélicos, na verdade, não tinham uma experiência com Cristo. Com o tempo, evangélico se tornou uma etiqueta cultural mais do que um reflexo da fé viva em Cristo. Outra coisa que também eu vou falar aqui é sobre cultura. Cultura tem um significado muito amplo. Se eu perguntar para cada um aqui o que é cultura, cada um vai responder algo diferente. É um termo muito abrangente e é difícil definir cultura. Mas cultura é uma gama do aquilo que carregamos, seja do passado, dos nossos descendentes, seja da família, as músicas que a gente escuta, padrões, por exemplo, brasileiros, da cultura brasileira, que a gente encontra o samba, por exemplo. Nos indígenas a gente encontra aquela arte que eles fazem nos corpos, até mesmo coloca-se como cultura o futebol, porque no Brasil é muito famoso o futebol. Então, cultura é uma gama de tudo isso que nos envolve e também no que forma. É impossível a gente falar que a cultura não está em nós.
A gente encontra também na maneira como o brasileiro se veste, é diferente da forma como um alemão vai se vestir. Até mesmo o corte de cabelo, ele se diferencia. Se bem que hoje em dia a moda é americano, né? Para vocês perceberem, né, como a gente está perdendo um pouquinho da nossa cultura. Mas a cultura está no meio de tudo, tá bom? E entendendo isso, esses dois homens que eu falei, vamos chamar de Martin e Francis, tá? São nomes grandes e complexos de falar. Eles perceberam que esse evangelicalismo moderno que estava surgindo estava se perdendo as raízes. Eles vão dizer aqui, ó, essa a primeira citação é do Martin. Criamos um cristianismo de plástico, confortável, inofensível, não incomoda o mundo e não transforma o coração. Isso foi quando ele percebeu que esses que ficavam se autodenominando evangélicos, eles criaram, né, uma bolha, um cristianismo de plástico, no qual ele diz aqui, que não incomoda o mundo. Francis, ele vai dizer, ser evangélico não é pertencer a uma denominação, é crer no evangelho conforme as escrituras e viver sobre sua autoridade. Então, esses foram dois homens, eu só coloquei dois, porque eles foram os que perceberam rapidamente aquilo que estava se tornando. Lembrando, século XIX. Né? Então, o primeiro ponto que esse termo, né, autodenominativo de evangélico, ele acabou se tornando um problema. Primeiro, por causa do rótulo que antes tinha um motivo, né, diferenciar do catolicismo romano, em qual eles queriam falar que a centralidade da fé deles estava no Evangelho de Cristo, né, nas boas novas, até mesmo que é o significado, né, e a palavra de Deus como, a Bíblia como a palavra de Deus. Porém, eles perceberam que esse rótulo estava se tornando vazio. Meio que parece que quando a pessoa pergunta, você é católico ou evangélico, ela está te colocando uma parede. Ou é isso, ou é aquilo. Quando você fala que, eu creio em Jesus, eu vou na igreja, ela provavelmente vai te perguntar assim, você é evangélico ou você é católico? Parece que você tem que escolher alguma coisa. Você é obrigado a escolher. E a gente entende isso quando a gente fala um pouquinho do futebol, não é mesmo? Quando alguém pergunta para que time você torce, não existe a opção, eu não torço para nenhum time. Você tem que torcer para algum time. Não faz sentido você não torcer para algum time. Então, esses que não têm um time, às vezes se sentem pressionados. Escolhe um aleatório, né? Aquele que veio da infância, ou o pai torce, ele acaba escolhendo por livre e espontânea pressão. Mas aqui no Brasil a gente vê muito isso. Você é obrigado a ter um time. Como assim você não tem um time de futebol? Não é mesmo? E parece que quando as pessoas perguntam isso, elas também vão te encurralar. Ou você é evangélico, ou você é católico. Só que o problema por trás os dois tem sido um problema atual. Né? Tanto para os católicos tem ocorrido uma grande crise por meio disso, porém eles não falam muito. Mas para nós, a gente percebe muito isso. Quando a gente vai lá na nossa sala e pergunta quem é evangélico, mais da metade vai levantar a mão. Só que eu tenho certeza que vocês olharem para esses que levantaram a mão, vocês vão se perguntar, mas e Cristo? Eu não vejo Cristo na vida dessa pessoa. Pelas suas atitudes, eu não vejo nada. Eu tenho certeza que vocês têm amigos que levantariam a mão, porém não vivem aquilo que deveria viver, o que realmente significa, né, você ser evangélico no sentido antigo, tá? E a verdade é que ser evangélico, quando se tornou vazio, não tem mais significado. Porque as minhas atitudes continuam as mesmas de alguém que não acredita em Deus, não é mesmo? Olha para os seus amigos. Parece que se tornou muito vazio, porque simplesmente se tornou, eu vou na igreja, eu sou evangélico. Ou, eu gosto das músicas, sou evangélico.
Eu acompanho o cara no TikTok lá, que fala bonito, sou evangélico. Ficou vazio esse termo. E lembra que eu falei no começo? Tinha um significado profundo, realmente. Lutero, ele queria se diferenciar daqueles que eram católicos romanos, evangélicos, no sentido de boas novas, porque eles queriam pregar, porque o catolicismo romano tinha escondido o evangelho de Cristo. Mas a verdade é que esse termo acabou se perdendo e deturpando. Então, o Lutero não tinha essa questão de falar, sou evangélico, né? Ele denominava a igreja evangélica. Porém, isso tornou muito forte, principalmente aqui no Brasil. Sou evangélico, sou evangélico. Isso por causa lá nos Estados Unidos também se tornou muito forte e eles acabaram trazendo para cá também. E, na verdade, né, esse termo, a gente não deveria se autodenominar com esse termo. Em nenhum momento a Bíblia chama para, eu sou evangélico. A Bíblia não vai dizer isso. E eu vou explicar como que surgiu, como eles acabaram sendo autodenominados. Porque em nenhum momento lá eles se preocupam que nome a gente vai colocar aqui. Simplesmente era a igreja de Deus, filhos de Deus. E um termo que é muito interessante quando a gente estuda ele um pouco, tá? Sobre a cultura. O que aconteceu com aqueles que se dizem evangélicos? Eles criaram uma cultura. Lembra que eu falei que cultura, ele é um pouco das músicas que a gente escuta, um pouco das vestes, né? Tudo isso faz parte da gente, porque a gente é brasileiro e querendo ou não, a gente é influenciado por isso. Porém, esse evangelicalismo, ele acabou sendo tão forte que as pessoas criaram uma bolha, não é? Olhamos para a música. Existe música gospel, música evangélica. Por que existe música evangélica? O que é música evangélica, né? Pra gente, eu não tenho muito significado a música que fala de Deus, mas a gente vê esse estilo de música gospel. Como assim gospel? Não faz sentido isso. Quando a gente entende sobre a nossa vida transformada e agora que somos nova criatura, nós não somos chamados a criar uma bolha. Só os cristãos têm a sua própria vida aqui. Nós somos chamados a sair dessa bolha e pregar para todo mundo. Ou seja, tudo isso que existiu culturalmente, o samba, o que aconteceu? As pessoas se convertiam e criavam músicas no estilo samba, não tem problema nenhum. Ou usava a própria cultura, no qual a gente chama de redenção cultural, no qual o pastor aqui já explicou. Eles vão usar o rock cristão, colocando letras cristocêntricas, a fim de evangelizar. Isso a gente chama de redenção de cultura. Então a gente vê que a música também acabou sendo influenciada dessa maneira. Uma bolha, sendo que não tem significado. Música evangélica, o que é isso? Outra coisa, moda evangélica. Vocês já viram isso? Existe moda evangélica? Não faz sentido. Nós temos que nos vestir, mas nós temos que nos vestir com decência. Porém, foi criada essa bolha, moda evangélica, sendo que não faz sentido nenhum. A maioria disso é para ganhar dinheiro em cima dos cristãos, né? Compra essa aqui, essa roupa aqui é santa. Aquela não. Esse ritmo é santo. Aquele ritmo lá, o samba, não é de Deus. Entendeu como as coisas acabaram se perdendo o sentido? Quando a gente estuda sobre o dízimo, a gente também vê isso. Essa redenção cultural no qual Abraão instituiu através do seu ato, não é mesmo? Outra coisa, eventos evangélicos, gírias, até mesmo política evangélica existe. O que nós vemos aqui? Uma bolha criada.
Onde se o irmão entrar, alguém que não conhece a Cristo, entrar, ela vai ficar perdida sobre tudo isso. Nós nos prendemos no mundo só nosso, nessa bolha, e a gente não quer sair. Nós somos chamados a ir para o mundo, pregar o evangelho. E graças a Deus nós tivemos homens e mulheres que entenderam isso e foram grandes referências musicais, foram grandes referências até mesmo na política, foram grandes referências até mesmo no esporte. Entenderam isso. Bom, Francis, ele vai chamar isso de um gueto. Não sei se vocês sabem o que é um gueto, mas é meio que um bairrozinho, né, só deles, né, como se fosse uma favelinha, sabe? E ele fala que tudo isso acabou gerando isso, um gueto evangélico, um mundo só pra gente. E ele vai dizer, né, isso gerou um gueto cristão que se afasta do mundo em vez de transformá-lo com o evangelho. Criamos uma bolha religiosa, esquecendo de ser sal e luz no meio da cultura real. Nós vemos que em nenhum momento Jesus ele vai criar suas próprias coisas, mas ele vai lá. Nós vemos Jesus numa festa, não é mesmo? Quando ele transforma água em vinho. Ele vê Jesus no meio da multidão. Ele não faz separação lá, não cheguem perto de mim porque eu sou santo. Vamos criar aqui uma ganguezinha só pra gente, né, se afastar desse pessoal. Em nenhum momento ele faz isso. O problema é que a gente acaba fazendo isso, não é mesmo? A gente cria o nosso mundinho, como se fosse tudo mil maravilhas. Estou com os meus irmãos, fazendo coisas aqui de cristãos, né, ouvindo músicas cristãs, sendo que a gente devia estar fora da bolha. Então, o que acabou se tornando ser evangélico? E aí vem uma pergunta. Mas Jesus não disse para a gente ser santo? Santo é ser separado. Então, as pessoas criaram tudo isso para se separar do mundo. E para isso, respondendo a essa pergunta, nós vamos abrir em Gálatas, capítulo 5, do 16 ao 26. Tá aí, Sérgio? Beleza. 5 do 16 ao 26. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Aqui, ele vai dizer o fruto do Espírito e o fruto da carne. A gente não enxerga aqui que ele vai deixar... samba é fruto da carne. Tal ritmo é fruto da carne. Mas ele vai dizer atitudes, ações, pensamentos. Isso é fruto da carne. E quando a gente... eles estão vivendo em santidade, separado do mundo. Mas quem é que nos santifica? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos santifica.
Não é a gente que tem que criar uma bolha e se afastar de tudo. Isso é ser santo. Não é isso. É viver e andar no Espírito. Então, o que eu vejo muito é que essa atitude de criar uma bolha religiosa é porque muitos desses não têm o Espírito Santo. Essa é a evidência, a marca de um verdadeiro cristão, o nascer de novo. Não é aquela pessoa que vai todo dia na igreja. Muitas vezes isso é a ação do Espírito Santo nela, mas o principal é o nascer de novo. E é normal a gente ver aqui pessoas que cantam, choram, gritam, louvam, sabem orar, sabem pregar, porém saem daqui e não vivem a palavra de Deus. Porque são evangélicas. Não nasceram de novo. Pessoas que simplesmente acham que é só aceitar a Cristo. Mas Cristo não precisa da minha aceitação. E pararam nisso. Aceitei a Cristo, pronto. Fiz a minha ação. Mas a marca do cristão é o nascer de novo. É o arrependimento. É por isso que a gente vê pessoas chorando. Jonathan Edwards foi um grande pastor que ele viveu um avivamento. Ele vai dizer que tinha muitas pessoas que nesse mover do Espírito Santo choravam. Tinham experiências de sentimento, emoções, porém elas abandonaram. No outro dia, viviam as mesmas práticas. Então ele listou algumas características daqueles que não tinham o Espírito Santo. Infelizmente, a gente criou um evangelho sentimental, que eu sou cristão quando eu sinto. Se eu sentir, eu sou. Não é mesmo? A gente critica tanto esse pessoal, eu me sinto homem, eu me sinto mulher, mas tem muito aí que vai dizer que se sente cristão, e não é. Eles vão falar, se eu sentir alegria, se eu sentir tristeza, quer dizer que eu sou. Sendo que não é isso. A marca do cristão é o nascer de novo. E eu já disse esse termo, cristão. E da onde surgiu? Para isso, vamos abrir em Atos, capítulo 11, versículo 26. Abre aí para nós, Sérgio, por favor. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Essa é a primeira citação na Bíblia, onde vai denominar os discípulos como cristãos. Mas é interessante que a gente vai ver aqui que eles foram chamados, não foram eles que escolheram esse nome. E aí que a gente vai entender mais um pouco disso. Porque cristão, ele era um termo pejorativo. Quando você queria zoar alguém, aquele seguidor de Jesus Cristo, ele vai dizer, aquele cristão lá. Muitos soldados romanos, eles queriam, de forma pejorativa, ofender, sendo que na verdade não estava ofendendo, porque nós somos realmente cristãos. Então, a origem desse nome não foi eles que escolheram, mas foi as pessoas que viram nele e se pareciam com Jesus Cristo e queriam ofender. E nós decidimos aceitar de bom grado, não é mesmo? Eu creio que todo mundo tem meio que um apelido que, querendo ou não foi muita gente que teve que aceitar. Por exemplo, o meu é Nikito, por causa das minhas orelhas. Tive que aceitar, O pessoal pegou, mas cristãos, ele primeiramente foi usado a fim de ofender os seguidores, os discípulos de Jesus Cristo. Então, cristão vem do grego Christianos, que significa Cristo, e seguidor de Cristo ou pequeno Cristo. Queriam ofender, mas é exatamente o que nós somos, seguidores de Jesus Cristo.
Ele era um apelido, muitas vezes pejorativo, usado porque eles falavam de Cristo, viviam como Cristo e eram associados a Cristo. Então, acabou pegando de muito bom grado, porque realmente é isso. E o que é ser cristão? Mateus, capítulo 16, versículo 24. Eu falei da marca, que é o nascer de novo. E o que é ser cristão? Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse é um texto que eu escolhi porque exemplifica muito bem o que é ser cristão. Você não é cristão porque você fica falando que é cristão, porque você se sente que é cristão, mas nesse versículo a gente entende muito bem o que é ser cristão. Você consegue deixar aberto para mim, por favor? Eu vou falar ele várias vezes. A primeira coisa que ele vai dizer aqui, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, ou negue-se. Provavelmente deve estar na sua versão. Esse é o primeiro ponto para aqueles que querem seguir Jesus. Negar a si mesmo. E o que seria negar a si mesmo? Negar a si mesmo é quando nós decidimos sacrificar ou abandonar para seguir a Jesus Cristo. Muitas vezes são emoções, muitas vezes são sentimentos, muitas vezes são sonhos e muitas vezes são vontades. Em outra versão ele vai dizer, negue-se e tome sua cruz diariamente. Ou seja, isso é uma atitude diária que devemos fazer ao acordarmos, até o adormecer, negar a si mesmo. O segundo ponto que ele vai dizer aqui é tomar a cruz. E o que seria tomar a cruz? Eu espero que ninguém amanhã venha na igreja com uma cruz nas costas, tá bom? O que seria tomar a cruz? A cruz, ele traz o significado de sofrimento, de perseguição, de morte. Porque Jesus foi morto, Jesus foi perseguido, Jesus sofreu. Então, basicamente, Jesus está chamando nós a negarmos a nós mesmos, entregarmos a nossa vida, tudo aquilo que possa abandonar, possa estar contradizendo a palavra de Deus, nós negamos para viver aquilo que Deus nos chamou. Tomar a cruz. Deus nos chama a viver com humildade. E o terceiro ponto é seguir Jesus. Jesus nos chama a um relacionamento. Tá bom? E para entender isso melhor, eu preciso de uma pessoa aqui. O Maiquinho, já que ele pegou, pode vir aqui, fica ali perto da bola e do saco de boxe. E o Cris fica desse lado aqui, por favor. Fechou? Bom, vamos dizer que isso aqui, esse saco de boxe, ele é a cruz, tá? E essa bola aqui, ela é nós. Tudo aquilo que envolve a gente, emoções, sentimentos, vontades, características, personalidade, amizades, tá bom? Primeiro, Maiquinho, eu quero que você pegue essa bola aí. Você tem que conseguir, é obrigatório conseguir. Fechou, boa. Beleza. Agora tente levantar a cruz. Beleza. Isso aí, menino forte. Bom, agora tente carregar os dois. O objetivo é você não conseguir. Se você conseguisse,
Fechou. Tá difícil. Eu quero que você tente mais uma vez, porém tente chegar ao Cris. O objetivo é não conseguir mesmo, tá, Maiquinho? É difícil mesmo. Aí, fechou, tá bom, pode levar de volta. Não acabou ainda não. Pode levantar de... Ajuda ele a trazer de volta, pelo menos. Não, pode ajudar, ajuda ele, por favor. Leva um, pelo menos. Pode levar lá de volta, pode continuar lá, que não terminou a dinâmica ainda para você entender. Fechou, obrigado. Bom, você viu que ele tentando levar os dois é muito difícil. Isso aqui é uma pequena caminhada, não é mesmo? A nossa vida, se a gente colocar, não equivale a essa pequena caminhada, né? Seria quilômetros e quilômetros de distância. Você conseguiria levar esses dois pesos, sei lá, numa distância de 5 quilômetros? Não conseguiria, é muito difícil mesmo. Então, o que acontece aqui? Muitos querem seguir Jesus, porém, eles não estão dispostos a negar a si mesmo. E tentam levar essa vida dupla, tentando carregar a cruz e tentando levar a si mesmo. E o que acontece? Uma hora vai cansar. Você pode conseguir no começo. Por mais forte, por mais o cara que você acha que não vai pecar, que não vai abandonar Jesus de nenhum jeito, uma hora você vai se cansar. E você vai acabar desistindo. Então, antes de mais nada, Jesus Cristo nos chama a negar a nós mesmos. Pesado, né? Muitas vezes a gente vive essa vida dupla mesmo. E não vai conseguir. Você pode achar que não vai se desviar, de modo nenhum você vai abandonar Jesus Cristo. A gente não vê isso na passagem? De modo nenhum a gente vai abandonar o Senhor. E o que aconteceu com os discípulos quando Jesus foi perseguido? Todo mundo abandonou ele no primeiro momento. Então o primeiro ponto é negar. Agora tente pegar só a cruz, tá, Maiquinho? Com uma mão. Você consegue levar um pedaço com uma mão só? Fechou. Beleza. Pode ir. Então, quando nós decidimos... Tá bom, pode usar as duas, mas para aqui no meio. Quando nós decidimos tomar a cruz, isso. Antes de mais nada, temos que negar a nós mesmos. E quando estamos em obediência a Jesus Cristo, nós decidimos abandonar a nós mesmos e seguir a Cristo, nós não estamos sozinhos. Então agora nós temos Jesus Cristo para nos ajudar. Agora vocês dois juntos vão caminhando. Podem pegar e podem ir caminhando até a pastora Cleide, que está ali no fundo. Vocês dois juntos. Nossa, vocês não... Acaba se tornando muito mais fácil seguir a Jesus Cristo com o próprio Jesus Cristo nos ajudando. Tá bom? Podem voltar, muito obrigado. Olha que bonitinho os dois. Foram embora. Tá bom? Então, tudo isso, eu espero que vocês tenham entendido de que se nós queremos seguir a Jesus Cristo, antes de mais nada, nós temos que negar a nós mesmos. Você pode achar que você consegue levantar os dois pesos. O Maiquinho acreditava. E numa distância curta, você pode até conseguir. Você consegue 1 ano, talvez, da sua vida, seguir firme, achando que levando essa vida dupla você vai conseguir. Mas uma hora você vai se cansar. E você vai desistir. Então, o convite que eu faço a vocês é vocês refletirem sobre a sua vida.
Você acha que ser cristão é você ouvir músicas cristãs? Ou viver entre seus amigos que também são cristãos? Lembram da bolha que eu falei? É a mesma atitude de que muitos fariseus também faziam, criavam a sua bolha, queriam se diferenciar através de atitudes, dizendo-se ser super santos. Mas assim como o pastor Daniel, né, nos diz, é da santidade ao caos. Nós somos chamados a ir, né, na escuridão, porque somos luz. E no meio da escuridão, o Espírito Santo irá florescer, né, irá, né, acender a luz em nós. Amém? Então, o convite é isso. E se peço que vocês vejam, olhem para si mesmos, enxergam, né, coisas que estão pesando na sua caminhada cristã. Quando nós decidimos negar a nós mesmos, nós não vivemos mais pelas nossas emoções e pelos nossos sentimentos. Na nossa caminhada cristã, muitas vezes a gente não sente vontade de ler a Bíblia, não sente vontade de ir à igreja, mas mesmo assim nós vamos, porque nós negamos a nós mesmos. E essa dinâmica aqui, vocês já fizeram, acredito que a maioria já fez, que foi o batismo, não foi? Vocês não decidiram morrer para si mesmos através do simbolismo? Confessar publicamente que agora vocês vivem para Cristo? Não é simplesmente naquele ato. É diariamente. Tome a sua cruz. Mas antes, negue-se. Senão você não vai conseguir. Os dois ao mesmo tempo é praticamente impossível. E muitos tentaram. Muitos, entre nós até mesmo, nós olhamos agora, estão longe de Cristo. Então, antes de mais nada, se você quer seguir a Jesus Cristo, decida-se negar a si mesmo. Esse negar a si mesmo, né, eu enxergo como um contrato que nós fazemos com Deus. Porém, em branco. Jesus Cristo faça a sua vontade. E simplesmente assinamos e confiamos nele. E quando nós, mesmo não sentindo, mesmo nós não, no meio das emoções, não sentimos nada, e vamos à igreja e oramos, nós temos que louvar ao Senhor. Mas uma coisa, né, nós temos que deixar claro também. O cristianismo não é sem emoção, sentimento, isso também vem. Mas um relacionamento com Cristo, nós vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Ele. Então, da mesma forma como não sentimos vontade e mesmo assim cumprimos a vontade de Deus e louvamos, nós temos que também louvar quando nós sentimos vontade e fazemos também. Estou com vontade de pular? Pule. Louve ao Senhor. Se você está com vontade de ler a Bíblia, leia e alegre-se. Pois quando nós lemos que não existe nada de bom em nós, essa atitude veio do próprio Espírito Santo. Então, se você sente vontade de ler a palavra de Deus, leia. Se você sente vontade de pregar a palavra de Deus, pregue. Se você não sente a vontade de pregar o Evangelho, pregue. E se você não sente vontade de ler a Bíblia, continua lendo. Lembre-se dessa pequena dinâmica que ilustra a nossa vida. Negar a si mesmo e tomar a nossa cruz. Muitas vezes nós teremos perda. Amizades, né, sonhos, vontades. Porém, esse é o preço em seguir a Jesus Cristo. Não é simplesmente no batismo, é diariamente.